deixou falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho seu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz. Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho, vais curando até chegar ao leito. Partiu, fica paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim, vai verter a vida do corpo seu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro. Vai verter a vida do corpo seu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Boa noite a todos, graça e paz, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 24. Você que nos assiste nessa noite também, seja bem-vindo, que Deus o abençoe. Vamos fazer a leitura do Salmo número 24. Nós vamos fazer a leitura desse Salmo dos versos 1 até o verso 6, assentados. Depois, a leitura do verso 7 até o verso de 10, nós vamos fazer em pé e vamos fazer todos juntos. Você com a sua versão, não tem problema nenhum, brade a sua voz para fazer essa declaração dessa grande verdade. Do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por falsos deuses. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Vamos colocar em pé e vamos todos juntos, a uma voz, ler o verso 7 em diante. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Adore ao Rei da Glória, aleluia, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Rei da Glória.
alegria, com palmas. Grandes são as suas obras, Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, grandes são as tuas obras, Senhor. Do início, grandes são as tuas obras. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ouve ao Rei das Nações, ao Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome. A igreja, eu ouvi a igreja cantando. Pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará
maravilhoso, Deus. Sentimos Sua presença nessa noite, Senhor, neste lugar. Suas bênçãos são derramadas, Senhor Deus, onde os irmãos se unem para Te louvar, Deus. Toma esse lugar, Senhor, com Sua glória. Toma as nossas vidas com Sua glória, Deus. Em Ti que acreditamos, Senhor, e esperamos a Sua volta, Deus. Aguardamos a Sua volta, Senhor.
nesses dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Sejam hinos, apenas notas sem canções, e meio em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, mas agora o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará, então creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Declare isso, igreja. acredito no Santo Espírito Declare isso. que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, breve voltará. Breve voltará. Essa é a nossa esperança, Senhor. Em breve voltará. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Quero te amar mais, Senhor. Declare isso. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Sua igreja quer te amar mais, Senhor. Essa igreja quer te amar mais, Senhor. Mais, Senhor. O Senhor nos chama a te amar mais, Senhor. Que a gente cumpra esse mandamento, Senhor. Te amar, cumprir as suas obras. Que você apenas ouça esse texto, ainda em pé. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos, e pôs eles entre os tesouros na casa do Senhor. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando o Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar agora, sabe por quê? Porque aonde a glória de Deus se manifesta, nada fica em pé. Não é porque Deus é ruim e quer derrubar as pessoas. É porque nada subsiste à grandeza dEle, a santidade dEle, a perfeição dEle. Então quando a glória de Deus se manifesta, todas as coisas caem. Os grilhões, as cadeias, as amarras de Satanás, a mentira, o engano, tudo isso cai. O choro, a luta, a dor, tudo isso cai na presença da glória de Deus. E nós queremos orar agora. Queria convidar você que pode se ajoelhar, ou mesmo ficar em pé. Ajoelhar nessa hora traz um simbolismo de: Deus, diante da tua presença eu não consigo ficar em pé. E é por isso que eu me prostro, eu me adoro, eu me curvo, eu o adoro. Porque diante da tua presença e da tua glória, Senhor, nada subsiste. Nem aqueles homens de Deus, que estavam ali servindo o Senhor, conseguiam ficar de pé. A nuvem neste texto é a representação da presença de Deus, da glória de Deus. Talvez aqui nessa noite não vai ter nuvem, mas nesta noite tem o sopro do Espírito. Não há mais nuvem, mas há o Espírito de Deus. Nessa noite eu quero convidar você a orar, a clamar, a dizer: Deus, revela a sua glória na minha vida. Deus, revela a sua glória no meu trabalho, revela a sua glória na minha casa, revela a sua glória na vida do meu filho. Senhor, revela a sua glória no meu futuro, nas minhas escolhas, revela a sua glória nesta enfermidade. Senhor, revela a sua glória nesta opressão, revela a sua glória e faz cair por terra todo engano, todo mal na nossa vida, Senhor. Revela a sua glória em Cristo, me dá uma nova chance, me dá uma nova história, me dá uma nova oportunidade através do perdão, de escrever uma nova história, de escrever uma história na tua presença, na presença da tua glória. Nessa noite deixa o Espírito Santo de Deus ministrar a sua vida. Deixa esse Espírito Santo de Deus, esta nuvem de Deus tocar você, preencher você, encher você.
ministrar você, trazer cura sobre você. Nessa noite, chore diante da presença do Senhor. Aqueles homens estavam adorando, aqueles homens estavam bendizendo, com todos os instrumentos, como nós nessa noite, aqueles irmãos do passado estavam fazendo. Tantos e tantos e tantos anos depois, estamos aqui com vários instrumentos, estamos aqui uniformemente com a nossa voz, bendizendo e exaltando a glória do Senhor. E Ele está entre nós, Ele está neste lugar. O Senhor se faz presente, a glória de Deus é presente na sua vida, a glória de Deus está neste lugar. Creia, apenas creia, Tomé. Creia, Tomé. Creia, Tomé. Talvez nessa noite o Senhor Jesus vai dizer: toca na minha ferida, para que você possa perceber que eu sou real, para que você possa perceber que eu existo de verdade, eu tenho poder para mudar essa história, para mudar essa situação, para mudar essa circunstância, para reverter esse quadro. Quem é o Rei da Glória? O Senhor valente e forte é o Rei da Glória. Aquele que nesta noite nos visita com a sua presença, com a sua glória, com a sua Shekinah, com a sua nuvem, e faz preencher todo o nosso ser. Talvez você tenha buscado em pessoas o preenchimento do seu ser. Talvez você tenha buscado a aprovação de pessoas para você se sentir bem. Essa noite Ele quer se revelar a você, dizer assim: eu sou a sua glória. Eu sou a sua glória. Eu sou a sua única importância. Eu sou o seu bem maior. Eu sou a sua herança. Eu sou eterno e a eternidade em Cristo eu te dei. Nessa noite o Senhor quer resgatar a sua identidade. Talvez essa noite o Senhor quer te curar. Ele te fez macho e fêmea, homem e mulher. Ele quer restaurar a sua real identidade nesta noite. Abra-se a Ele e permita que a glória desse Deus, a glória deste Deus que reina sobre toda a terra, inunde a sua vida, invada a sua vida, preencha todo o seu ser nessa noite. A glória de Deus tem poder para derrubar, mas a glória de Deus é poderosa para levantar, para restaurar, para tirar do monturo, para tirar da sarjeta, para tirar da vergonha, para te libertar do álcool, para te libertar do vício e te colocar em pé, para te perdoar os pecados, para perdoar toda a sujeira do seu passado e do seu presente, e te colocar de pé e te dizer: meu filho, eu te justifico, eu te perdoo, vai e não peques mais. Preencha, Senhor, nesta noite com a Tua glória. Preencha nesta noite com a Tua presença, Senhor. Preencha cada buraco, cada lacuna, cada brecha. Inunda da Tua presença, Senhor. E faz cair por terra todo o engano de Satanás, toda a amarra de Satanás, toda a prisão de Satanás, toda a cegueira dos olhos, todo o tapume do ouvido, Senhor. Tudo aquilo que não faz e não permite entender e compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Que nesta noite, Senhor, nós possamos receber do Senhor, prostrados na Tua presença, a nuvem da Tua presença, da Tua glória, fazendo toda a diferença, transformando, mudando, curando, restaurando, limpando, edificando, santificando e levantando nessa noite. E nós oramos assim, Senhor, nesta fé, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você coloque-se assentado. E nós vamos nesse momento também consagrar o nosso dízimo e a nossa oferta. Adore o Senhor através do seu dízimo e através da sua oferta. Em nome de Jesus. Deus Pai,
Você acredita que Ele continua sendo bom? Amém? Ele continua sendo Deus? Como é bom nós podermos entender que Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Nesse momento, gostaria de conhecer aqueles que nos visitam, que estão pela primeira vez aqui. Tem alguém pela primeira vez aqui hoje? Alguém? Ah, temos algumas pessoas ali no fundo. Quem mais? Tem mais pessoas pela primeira vez nos visitando? Vocês que nos visitam, vocês podem ficar em pé só um minutinho, que vocês vão receber uma lembrancinha da igreja e vão receber um abraço também. O bom de nós vivermos em comunidade é que sempre novas pessoas são bem-vindas. Então vocês são muito bem-vindos aqui e são convidados a voltarem sempre e fazer parte da nossa família também. Aproveite para dar um abraço em quem está do seu lado, desejar uma boa noite. Se você ainda não tiver feito isso. Temos essa noite aqui também um casal que completa 26 anos de casamento, o Paulo e a Valquíria. 26 anos não é para qualquer um, né, gente? Vamos dar uma salva de palmas a Deus e agradecer a Deus por mais um ano que se completa desse casal unido. Que bênção. Quando eu falo de casal, eu lembro de crianças e filhos. Crianças, todo mundo pergunta assim, e aí, quando vem os filhos? Quando vem os filhos? E aí já começam a perguntar para mim, quando vem os filhos? Em breve, gente, em breve meus filhos virão no tempo do Senhor, não no meu tempo, no tempo de Deus. Então eu gostaria de convidar as crianças que viessem aqui à frente, para nós orarmos por elas. E em seguida, vem aqui, gente, pode vir aqui, sentar na escada aqui, ó. Crianças bonitas, lindas, maravilhosas. Como é bonito, né? Como é gostoso a gente olhar para essas crianças. Saber que a nossa igreja se importa com os nossos pequeninos. Porque nós acreditamos, não que eles somente são o futuro, mas que já são o presente da igreja. Está enxergando o seu filho daí, seu sobrinho, seu neto? Está conseguindo ver? Dá um tchauzinho para ele, vê se ele vai responder seu tchauzinho. Ó, estão dando tchauzinho para vocês, crianças. Vamos fechar o olho, vamos estender a mão aqui na direção das nossas crianças. Vou convidar nosso irmão Gustavo para fazer uma oração abençoando a vida das crianças. Senhor, aqui estão as tuas crianças, elas são a nossa esperança como família de Cristo, mas acima de tudo, ela é a tua esperança, porque o Senhor as escolheu para estarem no teu caminho, Senhor. Que o teu Santo Espírito esteja ministrando os seus corações, também aos professores e às casas, que são casas escolhidas por ti, Senhor. Que para que sejam testemunho do teu amor fora desta igreja, no meio do mundo, onde quer que estejam, em nome de Jesus, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. As crianças podem sair com calma, devagar, sem correr, sem empurrar, sem puxar. A equipe do Central Kids está esperando as crianças para continuar o culto lá nas suas salas. Enquanto as crianças saem, nós vamos assistir às oportunidades que nossa igreja oferece no nosso Central News. Olá Central, olá você também que nos acompanha pela internet, seja muito bem-vindo. Vamos às informações dessa semana. Próxima sexta, dia 29, vai ter aqui na Central o Cesta Básica com o tema Identidade. Você que é jovem pode trazer um amigo aí para participar na sexta-feira às 10 da noite. Você que frequenta a igreja há pelo menos 6 meses e está participando de alguma célula, é preciso a sua participação na classe Nova Vida. As inscrições estão abertas lá no nosso site ipicprudente.org.br/Nova Vida.
As aulas começam no dia 30 de março e também vai ter recepção de novos membros no dia 28 de abril. Às quintas-feiras, às 2h30 da tarde, tem um artesanato aqui na Central. Se você tem interesse em participar, procure a Dona Zilda ou as professoras durante os horários de aula para saber quais cursos e como você pode participar. Nosso Talento Missionário 2019 já está rolando a todo vapor. A célula de número 31 está promovendo uma deliciosa costelada que acontecerá no dia 7 de abril. Mas atenção, são apenas 80 convites, então corra para garantir o seu. Não fique de fora, com uma deliciosa costelada e ainda abençoe a vida dos nossos missionários. Está chegando o treinamento de líderes staffs Upgrade 2019. Se você é adolescente, jovem e adulto e tem sido chamado por Deus para fazer parte do nosso ministério e abençoar a vida dos nossos adolescentes, nos dias 6 e 13 de abril acontecerá o nosso treinamento. Você pode se inscrever pelo site www.ipicprudente.org.br/treinamento Upgrade. Venha ser uma bênção na vida dos nossos adolescentes. Upgrade é tudo sobre Jesus. Mantenha-se informado pelas nossas redes sociais, pela @IPICPP, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Quero contar 3 histórias para você hoje, para começar a nossa meditação na palavra. A primeira história vem de 90 anos atrás. A história de uma moça chamada Noêmia Campelo. Noêmia era uma jovem em Pernambuco, nasceu em 1906 e ela foi chamada para ser missionária, muito jovem, adolescente ainda, e conheceu um moço, e esse moço tinha um chamado missionário também, e o nome dele era Zacarias, em Recife. E um dia ela compartilha com o pai e a mãe o desejo dela de ir para o campo missionário para trabalhar com indígenas no norte do Brasil. E ela então é desafiada aos pais a abandonarem a ideia. E disseram a ela: filha, convença o seu noivo, já noiva, convença o Zacarias a trabalhar aqui, tem tanta coisa aqui em Pernambuco para ser feita. E ela disse: pai, se eu não puder ir para o campo missionário, eu não vou me casar com o Zacarias, porque eu irei sozinha se ele não quiser ir, e nós vamos juntos porque Deus está nos chamando. E ela então decide ir, se casa, e logo depois da cerimônia de casamento, vão para o porto. Naquela época, pegando um barco, uma embarcação, um navio do Recife, subindo a costa brasileira, entrando pelo rio Amazonas para encontrar lá o seu campo missionário. E aí, na despedida do porto, os pais dizem a ela: você não sabe, Noêmia, que você é a alegria da nossa velhice. Como é que nós podemos agora deixá-la ir? E diz o texto que eu tenho aqui deste livro: grossas lágrimas corriam pelas faces daquele pai, daquela mãe, os quais eram logo enxutas por Noêmia, que encostando o seu rosto ao deles e com os braços ao redor de seus pescoços, chorava e dizia-lhes: o mesmo Deus, papai e mamãe, que vai cuidar de mim e do meu marido, vai proteger vocês aqui. Noêmia e Zacarias, naquele momento, partiam no vapor Itajubá para o seu campo missionário. No cais, Dona Esmeralda e seu esposo, ela sentiu uma dor muito grande e o triste pressentimento de que não mais veria a sua filha. E isso realmente ocorreu. Com 22 anos, Noêmia morre no campo missionário, no nascimento do seu primeiro filho. Na mesma região do rio Amazonas, aconteceu uma coisa trágica, com um missionário que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, num congresso chamado Frederick Orr. Frederick Orr era um inglês
que, muito jovem, foi chamado para o campo missionário e veio para o Brasil, se casou, e logo após a cerimônia de casamento, a mesma história de Noêmia, veio para o Brasil. E eles adentraram pelo rio Amazonas, e num dos primeiros vilarejos que pararam na barranca do rio, comeram, almoçaram, tiveram uma refeição ali, e a esposa de Frederico Orr, a jovem, recém-casada, percebeu que aquela comida não estava muito boa, a carne não estava bem, cheirando bem, mas assim mesmo comeu, com medo de desagradar as pessoas que a estavam recebendo. Uma semana depois, ela morre na barranca do rio Amazonas. Tão distante eles estavam da cidade de Manaus, que não era possível trazer o corpo mais para uma cidade para fazer o sepultamento. E Frederico Orr enterra a sua recém-esposa na barranca do rio Amazonas, num vilarejo. Isso aconteceu em 1959, no ano que eu nasci. Mas eu quero falar de uma outra história, rápida, breve, de um casal que eu conheci agora nessa viagem na Índia. Ele, recém-aposentado da Polícia Militar de Minas Gerais, membro da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, e não teve dúvida ao receber a sua aposentadoria. Chamou a sua esposa e disse que aquele clamor por missões era tão grande no coração deles, que ele queria ir para o campo no país da Índia. Oraram durante um tempo, se apresentaram para a igreja, e hoje eles trabalham na mesma cidade onde está a Maria, aposentado, vive da sua própria aposentadoria, com um filho de 10 anos, tendo que aprender fluentemente o inglês e o hindi para estudar na escola. O menino feliz, conversei com ele, e família abençoada, se dispondo na obra missionária. Por que eu estou contando essas duas histórias? Porque às vezes, eu não sei se você é como eu, mas às vezes eu tenho a impressão que a gente tem que dividir nós cristãos em duas categorias. Aqueles que às vezes estão pagando um preço muito alto para servirem a Deus onde estão. E eu não estou falando aqui de missionários apenas. Eu estou falando de qualquer pessoa que vive em qualquer ambiente. Pode ser numa repartição pública, na sua casa, na sua faculdade, no colégio, em qualquer lugar. Ou aqueles que vão para os campos missionários. Esta é uma categoria daqueles que estão comprometidos com o Evangelho. Você entende o que eu estou dizendo? Gente que está realmente assumindo o testemunho de discípulo de Cristo. E assume publicamente, fala da sua fé. Não tem vergonha de dizer aquilo que crê e, quem sabe, até por causa disso, receber algum deboche, algum desprezo, alguma gozação. A outra categoria não é composta daqueles que estão comprometidos com o Evangelho. Mas você tem esse sentimento que eu tenho, que às vezes tem um grande grupo de cristãos que comprometem o Evangelho. Eles não estão comprometidos com o Evangelho, mas através da vida deles, por causa da vida deles, por causa do testemunho deles, parece que comprometem a mensagem do Evangelho, e ao invés de serem uma atração para o Evangelho, para Cristo, para Jesus, para a palavra de Deus, para a vida de discípulo, parece que afastam, deixam as pessoas mais desinteressadas. Então, eu tenho um sentimento que às vezes, conforme a gente vai olhando e vendo, parece que temos esta distinção, aqueles que estão comprometidos com o Evangelho e aqueles que comprometem o Evangelho. Será que tem duas categorias de discípulos, de cristãos? Certamente não. É lógico que não, mas a nossa maneira de viver, porque adotamos ou decidimos viver desta ou daquela maneira, nós nos colocamos dentro dessas possibilidades. E o quanto isso causa de impacto positivo ou negativo no reino, na sociedade.
Porque estamos às portas da Páscoa, nós decidimos e oramos e conversamos entre os pastores e decidimos então olhar para esse tema de Jesus como a maior entrega. Você que esteve aqui domingo, se você não esteve domingo, você pode olhar a primeira mensagem no nosso site. E pensando em Jesus, aquele que se deu por conta própria, espontaneamente. A vida de Jesus não foi tirada dele, não foi porque ele teve um traidor no meio do grupo, não foi por uma falha de estratégia, mas porque ele a deu, ele entregou a sua própria vida. Ele mesmo diz, ninguém a toma de mim, eu a dou espontaneamente. Ele, sendo a maior entrega, tem que ser para nós um modelo, um paradigma, um exemplo de entrega. E o que estamos vendo domingo passado e hoje eu quero encerrar nesse tema que está aqui. Nós precisamos aprender a dar, como ele se deu, como ele deu a sua própria vida. E quando eu contei a história desses missionários, dessas pessoas, eu estou pensando numa entrega, não apenas de dinheiro, de bens, mas uma entrega integral, completa da nossa vida, do casamento, da família, do trabalho, dos recursos, do dinheiro, da saúde. Quem sabe um chamado que Deus pode fazer aqui entre nós, como fez com este casal lá de BH, podiam curtir a aposentadoria e ir para a praia, né? Já que Minas Gerais não tem praia, eles poderiam viajar para os estados costeiros brasileiros e aproveitar da vida. Disseram, não, nós vamos servir. Estão lá batalhando para aprender uma língua tão difícil como o hindi. Então eu quero compartilhar com vocês hoje, para concluir o texto que começamos a semana passada, sobre este tema, aprendendo a dar como Jesus se deu. Eu quero convidar você então a abrir a Bíblia novamente. Eu espero que você tenha lido, eu recomendei a você que lesse durante a semana, Deuteronômio, capítulo 26. Deuteronômio. E só para recordar, para fazer a gente voltar de novo para o texto, Deuteronômio é a repetição da lei, significado dessa palavra. O povo de Israel havia recebido a lei, quando acabaram de sair da terra do Egito. Depois daquela noite da Páscoa, o cordeiro foi morto, o sangue foi colocado na porta, e logo no início da caminhada, a lei vem para a nação de Israel. A nação de Israel nasce debaixo dessa voz de Deus. Eu vou orientar vocês, vou dar a minha norma, a minha lei, os meus preceitos para você. E a gente conhece os 10 mandamentos, que é o resumo de toda a lei de Moisés. Mas passados 40 anos, você sabe que eles desobedeceram, ficaram peregrinando. Você tem ideia quantos dias poderia ter durado a viagem, a peregrinação? 2, 3 semanas. Se eles fossem num ritmo assim de caminhada, talvez 3 semanas, 1 mês, eles poderiam estar adentrando a terra prometida. Mas como houve a desobediência, Deus disse, vocês vão ter que aprender o processo do discipulado, vocês vão ter que passar por provações. Deus sabe, né? Onde Ele pega na nossa vida para nos ensinar, não é? O que Ele permite a gente passar. E quando eles haviam passado então por esses 40 anos, Moisés reúne o povo de novo e diz, eu vou recordar vocês da lei. E aí vem Deuteronômio, todo o livro de Deuteronômio, trazendo a lembrança deles. E agora Moisés vai falar sobre a entrega dos dízimos, das ofertas, das primícias. E é esse texto que nós vamos ler nesse momento. Deuteronômio 26. Por favor, eu vou pedir para vocês lerem em voz alta daqui a pouquinho, tá bom? Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem, olha agora a orientação, apanhem alguns dos primeiros frutos da terra, o que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião. O que eles deveriam dizer? Declaro hoje ao Senhor, o seu Deus,
que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote então apanhará a cesta das suas mãos e colocará em frente do altar do Senhor, o seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus. Eu quero convidar você para ler aí na sua Bíblia agora o que é que eles tinham que declarar no ofertório. Vamos ler juntos? O meu pai era um arameu errante, e ele desceu ao Egito com pouca gente, e ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz, e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga, e a opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde manam leite e mel. E agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. E aí completa o momento dizendo: ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante Ele. Até aí o versículo 10. Na semana passada, quando iniciamos esta mensagem, nós ouvimos que a nação de Israel nasce debaixo da cerimônia da Páscoa. Irmãos, não há como alguém entender a fé cristã sem entender a Páscoa. A Páscoa é o ápice, é o clímax do calendário cristão. Toda a obra de Cristo aponta, do seu nascimento, aponta para a morte e a sua ressurreição. A obra de Cristo não é completa no seu nascimento, ainda que a gente considere o Natal como uma data importante, mas é a Páscoa, a morte de Cristo. Por isso, toda a mensagem do Evangelho precisa nos dirigir à pessoa de Cristo. Cristo é o centro de toda a mensagem da Bíblia. E a mensagem que Moisés está dando ao povo, no que diz respeito a dar, ofertar, dizimar, está amarrada na compreensão de um povo que nasceu na Páscoa, na libertação do Egito. Nós já mencionamos isso o suficiente no domingo passado. E domingo passado nós entendemos que Deus está chamando o povo a dar prioritariamente, como nós vemos aqui. Porque Ele fala que o povo que vivia na agricultura deveria, depois de entrar na terra prometida, trazer as primícias da colheita, as primícias da produção, e colocar essas primícias no cesto e levar ao templo, lugar onde seriam realizados os cultos, primeiramente no tabernáculo, depois no templo. Eu quero continuar hoje dizendo, a partir do versículo 2, que não apenas dar prioritariamente, mas agora olhando e dar como um testemunho. Eles deveriam chegar, e o texto é muito claro, perante o sacerdote e dizer: estamos aqui para dar para o Senhor as primícias do nosso campo. Era um testemunho. Interessante, tem duas coisas importantes aqui que eu quero destacar com você. A primeira é que era num culto público, era no ajuntamento coletivo, era no templo ou no tabernáculo. E havia um momento em que então as cestas deveriam ser trazidas para frente, diante do sacerdote, e eles deveriam dizer: declaro hoje ao Senhor, está aí no versículo 3, na segunda parte, declaro hoje ao Senhor que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados. Eu estou dando um testemunho que a promessa de Deus se cumpriu. Declaro hoje ao Senhor, o que Ele prometeu, Ele cumpriu. Ele falou para os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E Ele hoje cumpre, porque nós estamos tomando posse
da terra que Ele prometeu. É um testemunho. Quando nós ofertamos, e nós tivemos agora há pouco, o pastor Rodrigo nos conduziu no momento do ofertório. Por que nós fazemos isso? Porque queremos dar testemunho público da provisão de Deus, da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amados, eu conheci já, tive a oportunidade de conhecer talvez centenas de igrejas, visitando, pregando, da nossa igreja, da nossa denominação e de muitas outras. De todas as igrejas que eu já participei de um culto, apenas uma, o ofertório não era no culto, durante o culto, como nós fizemos e fazemos aqui todo o culto. Havia uma pessoa lá no hall de entrada, e aí eu procurei saber, conversando com o pastor, amigo, e ele disse, aqui a gente procura não, para não escandalizar as pessoas que nos visitam. De fato era uma igreja que recebia muita gente, e os membros da igreja, conforme iam entendendo a visão da igreja, iam então e faziam suas ofertas lá na mesa, no hall. A única igreja. Mas na história da igreja cristã, em todo lugar que você vai, há um momento em que a igreja, junto, em conjunto, publicamente, como testemunho, no culto, oferta. É o que nós chamamos de momento do ofertório. Porque este é um momento de testemunho. Ao participarmos juntos desta hora, nós estamos declarando a fidelidade, a provisão, o amor, o cuidado de Deus e declarando a nossa unidade como igreja. Você compreende isso? É testemunho. É testemunho para os de dentro, é testemunho para os de fora, é testemunho para as crianças, é testemunho para os idosos. Todos nós somos abençoados se entendemos o que significa ir diante de toda a comunidade, de todo o povo e dizer, Deus tem sido fiel para comigo. Amém, irmãos? É por isso que fazemos isso. Pode até ter alguém que não entenda. Que Deus ajude e essa pessoa queira entender. Mas essa é a maneira de declararmos, como o povo de Israel foi desafiado. Há uma história para ser contada do que Deus fez na nossa vida. Irmãos, eu tenho histórias, você tem histórias da provisão de Deus. Eu me lembro tão bem o dia que o meu pai veio e compartilhou comigo a lição que ele estava aprendendo, as duras penas dele e da nossa família, a respeito do entendimento sobre dízimo. Talvez eu deveria dizer a falta do entendimento dele sobre dízimo. E como Deus permitiu duras provações na nossa casa. Eu era ainda um pré-adolescente. E como foi que Deus o levou a esse entendimento? Estávamos morando em Osasco, já tínhamos mudado daqui de Prudente, aqui da igreja para Osasco. E como Deus permitiu passar por problemas graves financeiros, a ponto de não conseguir trazer recurso para sustento dos 4 filhos. E a minha mãe, como professora, manter a família durante alguns anos. Mas quando Deus falou ao coração dele, ele dando testemunho para mim, sabe essa testemunho, eu estou falando em testemunho aqui, por isso ele veio a mim e um dia contou, eu não sabia disso, eu já era adulto, e não sabia dessa história tão bem contada como ele me contou. Eu louvei a Deus, falei, que bênção, porque foi possível a ele aprender lá atrás e nos abençoar. E chegar 20 anos depois desta história que eu estou contando, reunir os filhos e dizer, agora eu vou fazer a partilha dos bens entre os 4 filhos. E poder dividir em vida o que Deus havia permitido ele receber, ganhar, conquistar durante 20 anos. Mas de 73 a 93, quando ele foi ministrado por Deus, esta compreensão, essa volta para o Senhor, coisa que ele já sabia, Deus o trouxe de volta para essa experiência, e ele dava testemunho disso com as pessoas com quem ele podia falar. Por isso é uma manifestação pública,
Por isso nós damos testemunhos. E há um outro aspecto, não apenas da questão do culto, mas é um testemunho, irmãos, da história de Deus na nossa vida. Mais importante ainda. O texto que nós lemos juntos aqui conta uma história, não é verdade? Conta uma história, a história do que Deus fez na nação de Israel. Eles chegam e iniciam a história dizendo, no versículo de número 5, o meu pai era um errante. Não tinha terra, não tinha nada. Essa é a história de Abraão, Isaque e Jacó. Só tinha uma promessa. E eles começam a contar, ele desceu ao Egito, falando de Jacó, com a sua família. Ele diz aqui, poucas pessoas. E depois lá no Egito, na escravidão, nos tornamos uma grande nação. E eles contam a história de como Deus executou a salvação na nação de Israel. Esse é um testemunho do que Deus fez. E quando nós pensamos em dinheiro, nós não estamos pensando, irmãos, em economia, em finanças. Nós estamos pensando que dinheiro, no caso aqui ofertas e dízimos, contam uma história, a história da nossa vida. Quando eu oferto, quando eu dou, quando eu dizimo, eu estou contando o que Deus fez em mim. E eu costumo dizer o seguinte, veja essa frase que eu vou falar agora para você. Não há nexo no dízimo sem a salvação. Não há nexo no dízimo sem a salvação. Não adianta você querer fazer uma pessoa entender, antes que ela entenda quem é Jesus na vida dela, e o compromisso dela com Jesus, que ela dizime, aprenda a dar. Não há nexo, não há sentido. Porque o dízimo precisa ser precedido pela história da conversão, pela mudança da vida, pelo entendimento de quem é Jesus, por esse compromisso de submissão a Jesus. Então, dízimo só faz sentido após a conversão. Você que frequenta, participa da nossa igreja, é visitante, você sabe que nós não apelamos, nós não manipulamos, nós não queremos dízimo e oferta daquela pessoa que ainda não entendeu o processo de conversão, não assumiu um compromisso com Jesus, não se batizou, isto é, não se tornou membro. E se você é membro de uma igreja, você tem que ofertar lá na sua igreja. Então, não há nexo, não faz sentido eu iniciar a minha vida e ficar apenas na oferta e no dízimo. A minha vida com Deus nasce do novo nascimento. O Espírito Santo sopra a vida do Espírito, a vida de Deus em nós. Nós ganhamos a vida eterna e isso faz sentido. Aí faz sentido. Mas eu vou inverter a frase agora. Se por um lado o dízimo só faz sentido após a conversão, a ausência dele não faz sentido após a conversão. Você compreende a diferença? Não faz sentido. Porque eu tenho uma história para contar, o que aconteceu na minha vida, e dinheiro conta a história da minha vida. A maneira como eu uso o meu dinheiro conta sobre a saúde da minha vida, sobre o que Deus está fazendo na minha vida, sobre o desenvolvimento da minha fé, sobre como eu governo debaixo do governo de Deus a minha casa. Você compreende isso? Amém, irmãos? Então, nós precisamos entender que o dízimo e a oferta contam uma história, como eles chegaram aqui, diante do sacerdote, diz, Deus fez isso, isso, isso. Nosso pai era um errante, andante, sem terra, sem rumo, mas quando Deus fez a sua libertação, nós nascemos como povo e agora nós trazemos as nossas ofertas ao Senhor. A gente tem coisa para contar. A gente tem história para contar. O que Deus fez na minha vida e na sua. Como Deus supriu a nossa vida. Como Deus abençoou a nossa casa. Tem histórias, tem livramento de provações. Não tem? Aquele hino antigo que diz, conta as bênçãos,
Dize-as, como é que é a letra, você sabe? Dize-as de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. É isso que dinheiro conta. Essa história, a história da salvação. Portanto, irmãos, dízimo e oferta, aprendendo a dar como Jesus se deu, tem a ver com a vida. Tem a ver com o que está acontecendo. É o meu testemunho do que Deus está fazendo hoje na minha vida. É tão ligado à vida, que Jesus um dia, quando ele foi ensinar sobre dar ofertas, ele disse assim: se você tem uma oferta para trazer no altar, e ali você se lembrar que alguém tem uma coisa contra você, você lembra o que Jesus fala? Deixa a oferta, vai primeiro, conserta, vai primeiro perdoa, vai primeiro se reconcilia, depois você vem, pega a oferta e consagra. Porque não tem possibilidade deste ato de culto, esse ato de dar, ser desconectado com a vida. Por exemplo, um casal que está em desunião, está em conflito, está em desacordo, mas eles assinam cheque e dizimam. Eles precisam consertar a vida. A casa precisa ser governada por Deus, não é do ponto de vista financeiro. O financeiro apenas é um espelho da vida. Então precisa haver conserto, precisa haver perdão. Os filhos com os seus pais e vice-versa. Porque isto não está desconectado da vida. Ou a maneira como eu gasto, como eu uso, o que me sobra. Eu não uso do jeito que eu quero. Eu não uso escondendo do meu cônjuge. Em desalinhamento, como às vezes os casais vivem. Desalinhados, em desarmonia. Escondido, coisas escondidas dentro do orçamento familiar. Mas chega na hora de ofertar, de dizimar, então dou o dízimo. Não é possível isso acontecer. Não é possível. Ou com mentiras, filhos mentindo para os pais, desonrando os pais. Porque Deus está dizendo, eu quero o seu testemunho, eu quero que você revele o meu agir, diz o Senhor, na sua vida. Amém, irmãos? Você concorda com isso? Amém? É isso que precisamos experimentar. O texto, a história continua dizendo que além de dar prioritariamente, além de dar como testemunho, nós damos com alegria. Com alegria. Olhe comigo, por favor, na sua Bíblia e leia o versículo 11, que fala sobre alegria. Diz assim: vocês, isto é o povo, né? Moisés está falando para o povo, para a multidão, vocês, os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês, farão o quê? Se alegrarão, olha aí, se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Alegria. E ele continua dizendo, quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Dar com alegria. É isso que o texto está dizendo. Depois de contar a história do que Deus fez, eles vão então e entregam. E Moisés diz, vocês precisam dar com alegria. Então, eu imagino que nessa hora havia um louvor bem forte, os instrumentos tocavam e o povo dançava, celebrava a colheita, agradecia ao Senhor, Criador do céu e da terra, pela bondade dele, diferente dos cananeus que manipulavam as divindades como Baal, por exemplo. Vocês se alegrarão, vocês, a família, os estrangeiros, toda pessoa que estiver na comunidade, porque é gerador de alegria.
o ato de dar. Aqui é interessante, alguns destaques rápidos. O dízimo era destinado ao templo, primeiramente ao tabernáculo, sustento do tabernáculo, depois o templo. Mas ele tinha uma destinação social, de transformação social. O que ele diz aí? Qual a palavra que ele usa aí? Então os levitas, vocês, os levitas e os estrangeiros. Meus irmãos, o conceito de estrangeiro para a nação de Israel era totalmente diferente do conceito do que era tratar um estrangeiro nas outras nações. Como é que as outras nações tratavam os estrangeiros? Como força de trabalho escrava. Força escrava. Mas a nação de Israel era diferente. Era tão diferente que havia uma lei que dizia, quando você vai colher a sua cevada, o seu trigo, os seus grãos, você não pode voltar para colher o que caiu. Porque as viúvas e os estrangeiros pegarão o restante. Não tinha aquelas máquinas agrícolas, né, que colhe quase que 100% da produção hoje. Eles iam andando como que colhedores, né? Plantio familiar. E o que sobrava nas espigas ou caía no chão, era proibido colher. Porque os estrangeiros andavam atrás, iam pegando para sobreviverem, para serem alimentados. Esta era a proteção social dos estrangeiros. E ele diz mais aqui, dos órfãos e das viúvas. Portanto, a nação de Israel tinha este conceito de dar com alegria, porque este dar atingia pessoas, abençoava pessoas. Foi assim que Israel nasceu, para ser bênção entre as nações. E é assim que a igreja nasceu, para abençoar as pessoas. Deixa eu contar para você o conteúdo de uma carta, que foi escrita por um pastor em Roma, no ano 70, esse pastor escreve para o pastor da igreja de Antioquia. O evangelho havia acabado de chegar, estava recém-chegado, na década de 70, em Roma. E esse pastor escreve para o pastor de Antioquia dizendo, não se esqueça das viúvas e dos órfãos. Hoje temos entre nós, diz o pastor de Roma, mais de 1.500 viúvas e desconsolados, que alimentamos todos os dias. Uma igreja que vivia debaixo da dura mão do Império Romano, perseguidos, mortos, sem recursos, mas esse pastor está dizendo, não se esqueçam vocês aí em Antioquia, de cuidarem dos necessitados, porque foi assim que a igreja nasceu, porque Jesus diz, ame o seu inimigo, abençoe o seu inimigo. Irmãos, na cultura grega, Platão em sua obra A República, ele diz assim, você trate bem o seu amigo, mas despreze o seu inimigo. Essa era a cultura grega. Sinal de misericórdia era sinal de fraqueza, imaturidade e infantilidade. Mas quando Jesus vem, ele anuncia um novo evangelho, mas não era novo, porque a nação de Israel já tinha essa mensagem de abençoar o necessitado. Por isso a gente dá com alegria, porque a gente foi chamado para ser bênção, irmãos. A igreja surge como esse movimento que olha para fora, Eu recebi a semana passada, eu e a Jane, uma mensagem de um casal missionário. E eles estavam mudando de cidade. E poucos dias antes da mudança, era uma viagem aérea que eles tinham que fazer, o marido, que já tem 70 anos, caiu e quebrou um osso, creio que da bacia. Eles perderam inclusive a passagem, ele não pôde viajar. Eu tenho a impressão que muitos aqui de nós ouvimos notícias assim,
que chegam a nós todo o tempo, de pessoas, amigos, famílias, às vezes familiares, membros da família, ou missionários, ou qualquer obra social, que vem e clama por ajuda. Talvez até no telefone, não é? Você recebe um pedido de ajuda, no farol, qualquer coisa. Minha pergunta a você, o que isso desperta no seu coração? Talvez muitos de nós aqui não tenham naquele tempo, naquele dia, naquela época do mês, recurso para dar. Mas às vezes, nós temos muito mais facilidade em desligar esse botão, em dizer, não é comigo, não é comigo. Isso não diz respeito a mim. E a gente perde essa capacidade de nos alegrarmos ao dar, porque Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. E a gente começa a olhar para as nossas necessidades, e parece que quando a necessidade de dar chega, não tem alegria, não tem alegria. A gente deixa de ser generoso, a gente deixa de olhar o estrangeiro. Então eu quero desafiar você hoje a pensar o que desperta em você como família, homem, mulher, não é? Você que tem o seu trabalho, você que tem a sua casa, quando surge uma necessidade, surge uma notícia, tal pessoa está precisando de ajuda, ei, mais uma vez, ei, de novo, não estou podendo, tenho meus planos, o que desperta? Como é que nós reagimos? Como uma igreja que se alegra ao poder dar, como uma família que se sente abençoada por poder generosamente ajudar. Ou com aquele sentimento egoísta, autocentrado, de que não é comigo, não é comigo, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Essa semana a gente ouviu um comentário bem inadequado do nosso presidente, de um dos seus filhos, não é? Sobre os estrangeiros, os migrantes brasileiros que estão lá nos Estados Unidos. Depois ele pediu desculpa e fez muito bem em se retratar. Mas às vezes nós olhamos para pessoas assim, com essa atitude de rejeição. Como que você olha o venezuelano inundando os nossos estados lá do norte? Os haitianos, o mundo árabe, os sírios, que chegam no Brasil, como é que é? Jesus foi estrangeiro em terra estranha, Jesus viveu anos da sua primeira infância no Egito, porque havia ameaça de morte sobre ele. Mas a gente tem essa tendência perigosa de dizer, não é comigo. Mas Deus diz à nação de Israel, vocês se alegrarão por poder dar à viúva, ao estrangeiro, ao órfão, vocês vão cuidar de pessoas, porque assim é no meu reino. Amém, irmãos? A gente tem o Projeto Social Mão Amiga. O Projeto Social Mão Amiga é um projeto pequeno. Eu fiquei tão embaraçado, tão constrangido quando conheci esse pastor lá na Índia, no último dia da minha vinda, e ele e a esposa, uma brasileira, Prudentina, eles alcançam 4.000 crianças toda semana, em várias favelas da cidade de Nova Delhi. 4.000 crianças com evangelismo, histórias bíblicas, de forma simples. Eles estão lá ainda na época do flanelógrafo, para quem sabe o que é isso. Quem não sabe, não precisa nem saber, porque é tão antigo, uma maneira de contar história. Eu fiquei pensando, nós alcançamos aqui menos de uma centena de crianças. Mas o que você pode fazer por isso? Ser uma pessoa que adota, uma pessoa que abençoa financeiramente, uma pessoa que ora, uma pessoa que se envolve, não é? Que tem lá na nota fiscal paulista uma oportunidade para você ajudar, de forma assim, que na verdade é tão absurdamente fácil porque não exige nada da gente.
Projeto Ubuntu, eu estava lá agora há pouco falando com aqueles moradores de rua, o pessoal que estava ali sendo atendido, dando uma palavra para eles. E aí entrei na sala que tem as roupas, tem uma salinha lá cheia de roupas. E aí a Leandrinara disse, pastor, não tem roupa para homem aqui, pastor. É o que a gente mais precisa. Eu falei, eu vou falar no culto. Tem roupa para homem. Camisa, blusa, calça, meia, cueca, sapato, qualquer coisa que você tiver em casa, para homem. Aí ela falou que as mulheres, como compram mais roupa, elas doam mais roupa. É porque vem menos mulheres do que homens. Irmãos, é tão simples. Como nós podemos abençoar as pessoas? Ser bênção para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, para família que está em necessidade. E a Bíblia diz, Deus ama quem dá com alegria. A carta de Paulo aos Filipenses, que também é uma carta de alegria, Paulo termina dizendo, eu me alegrei por ver a alegria de vocês em quererem dar para a obra missionária. Dá para missões, não é? Está aí o talento missionário. Às vezes alguém pode pensar, mas de novo, talento missionário, fica vendendo almoço. Sim, é isso mesmo, porque nós queremos abençoar as pessoas. Esse talento missionário é um presente que a gente dá para as famílias dos missionários no final do ano. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você não saiba, a grande maioria não deve saber disso. De todo o dinheiro que entra na nossa igreja, de oferta, de dízimo, oferta missionária, mais ou menos 25% não fica na igreja, é dado para fora. Nós damos através do nosso presbitério um valor expressivo para ajudar as igrejas que não podem se manter aqui da nossa região. Nós damos o mesmo valor, um valor expressivo, para a nossa denominação, para os projetos missionários sociais da nossa igreja no Brasil todo. Nós damos para os missionários, nós damos para os projetos sociais. É bom a gente saber disso, porque nós, como igreja e instituição, queremos ser generosos e reter muito menos do que a gente está retendo e poder dar muito mais do que nós já estamos dando. E para terminar, o texto termina dizendo que eles estavam dando como uma declaração de dependência. Olha o que diz no último versículo, versículo 15 desse trecho. Olha dos céus, da tua santa habitação, e abençoa, Israel, teu povo. E a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde manam leite e mel. Eles fazem uma oração para concluir a cerimônia. Olha do céu, Senhor, olha do céu. O Senhor é o Deus que cria céu e terra, olha do céu e abençoa, Senhor, da tua santa habitação, onde tu habitas, abençoa Israel, abençoa Israel. Você já imaginou se todos os nossos governantes, do município até Brasília, orassem e dissessem, Senhor, abençoa esta nação. É da tua bênção que nós precisamos, Senhor. Já pensou se aquele homem que tem o seu comércio, o seu trabalho, a sua empresa, todos os dias pudesse olhar para Deus e dizer, Deus abençoa esse negócio, abençoa esse trabalho. Se o funcionário público, o médico, o enfermeiro, Senhor, eu ponho o pé no trabalho e diz, Senhor, abençoa, nós dependemos de Ti, eu dependo de Ti, Senhor, e eu quero viver conforme a Tua bênção e devolver ao Senhor o que o Senhor tem nos dado. Abençoa, Senhor. É interessante que a terra manava leite e mel. E os pesquisadores dizem que realmente havia florestas na terra de Canaã. E o mel era uma abundância, era típico, era próprio da terra mesmo. Abundância de
plantas, de flores, que gerava abundância de abelhas, e nós estamos, parece que, vivendo uma crise no mundo do apiário, né? Da criação de abelhas, da vida das abelhas, mas era próprio da nação de Israel. Mana leite e mel, isto é, na pecuária, mel, ou leite, e no campo, mel. 2 símbolos. Mas, no entanto, eles não perdem a oportunidade de dizer: Senhor, é a tua bênção que nós precisamos. Está tudo bem em casa? Tem leite e mel na sua casa? Não se esqueça desta dependência. Ensine essa dependência aos seus filhos, aos seus netos. Ensine-os a dar generosamente, a dar com gratidão, a dar como alguém que, ainda que esteja pleno, depende de Deus. Passou no vestibular, está começando faculdade, está indo bem, arrumou um emprego, não se esqueça de dizer: Senhor, preciso da tua bênção. Preciso da tua bênção. Senhor, não permita que o meu coração se feche num autocentrismo, num egoísmo, e eu deixe de olhar para o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero terminar lembrando de um versículo. Aquele versículo que Jesus diz assim: não acumulem para vocês tesouro na terra. Por quê? Porque a traça corrói, destrói. Mas ele diz: acumulem tesouros no céu. Por quê? Porque lá a traça, a ferrugem não corrói. E aí ele conclui esse pensamento. Parece uma coisa abstrata, né? Não acumulem riqueza no céu. Você tem carro, você tem casa, você tem aposentadoria, você tem talvez plano de saúde, você tem família, você tem... Então, Jesus está condenando isso? Poupança, investimento? Mas Jesus conclui o pensamento. E aqui que é a chave. Ele diz assim: porque onde... Você lembra? Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aqui é o X da questão. Jesus não é contra você ter poupança, ter uma casa. Isso Deus quer que a gente tenha, que a gente desenvolva, cresça, seja abençoado. A terra deve manar leite, deve manar mel. O que Jesus está dizendo é que onde nós temos o nosso coração, nosso amor, nossa paixão, isso é o nosso tesouro. Isso é a coisa que nós realmente investimos. Aqui tem vários músicos, muita gente que toca instrumentos. Músico é assim. A gente olha aqui as pedaleiras, tem uma pedaleira aqui, ó. Eu não sei de quem é essa pedaleira. Mas pedaleira é um negócio sério para alguém que toca cordas, guitarra. Porque eles compram um pedal, isso foi o que me disseram, tá? Eles compram um pedal que faz um efeito, depois eles precisam comprar outro. E tem umas pedaleiras aqui que vêm assim, 1 metro de comprimento. Se você é alguém que gosta de alguma coisa, você vai investir nisso, como os guitarristas e instrumentistas gostam de investir. Se você é uma pessoa que gosta de livros, você entra numa livraria, aquele cheiro de livro que é delicioso, não é? Você quer comprar 3, 4 livros, porque você gosta de livros. Eu fico um pouco perdido quando eu vou numa livraria, porque eu quero sair com vários. O que você gosta? Você gosta do quê? Ah, você gosta de sandálias, não é? Bolsas. A gente gosta de um monte de coisa, e se a gente puder, a gente investe naquilo. Uma televisão maior, talvez, uma internet mais potente, um celular mais novo, e assim por diante. Porque é isso que é tesouro para nós, isso é importante para nós, e nós gostamos, e nós não temos problema em pagar aquele valor para ter aquele objeto. Não é assim mesmo? E a gente parcela, não é? Faz um cartão. É isso que Jesus está dizendo. Porque onde estiver aquilo que é importante para você, você não vai ter dificuldade em pôr dinheiro, não é? Tem uma lista de coisas que a gente gasta, porque a gente tem que gastar, não é?
a energia elétrica, a água, não é isso? Mas tem coisas que a gente escolhe gastar, escolhe investir. Uma viagem, uma comida, não é? Um bem para casa, um instrumento, um equipamento, um carro, etc. São coisas que importam para nós. E aí então nós colocamos o nosso dinheiro. O que Jesus está dizendo é, analise onde você põe o seu dinheiro. Porque às vezes você não tem dúvida em gastar R$50 num lanche, numa pizza. Não tem problema, porque é bom fazer isso. E é uma delícia fazer isso. É bom sair, é bom estar com a família. Mas quando chega na hora de dar para alguém, para dar para a obra de Deus, então é difícil, aquilo dói no coração, eu não tenho dinheiro para isso, não tenho condições. Esse é o alerta que Jesus está dando, para a família, para o homem, para a mulher, para o jovem. É esse, a chamada que Jesus está fazendo. Cuidado onde está o seu coração, cuidado, irmãos, para que ele não vá se endurecendo e não vá voltando-se para as suas próprias necessidades. Onde você põe o seu dinheiro, está o seu coração. É o contrário do que Jesus falou. Se você ofertar para um projeto social, você vai ter o coração lá. Não tem como a gente desconectar numa coisa que nós estamos investindo. Não tem como tratar mal um celular novo quando a gente compra. Não tem como. Jesus está nos perguntando, como está o nosso coração? Irmãos, o meu desejo, falar sobre isso, é ver uma igreja saudável, famílias saudáveis. E não há como ter casamento saudável, não há como ter educação de filho saudável, sem mexer na área financeira. Não há. Se você pensa que você vai ter um bom casamento sem entrar em acordo e sem submeter aos princípios de Deus, você está enganado. Há duas maneiras para terminar de a gente olhar isso. Primeiro, olhar o orçamento. Você pode olhar o seu orçamento e fazer a seguinte pergunta: quanto eu dou? Uma regra simples na família é assim: você dá 10%, você guarda 10%, e depois você reparte generosamente mais 10%. E aí você usa 70%. Difícil, né? Você pode olhar o seu orçamento e pensar assim: o quanto da minha renda, ou da nossa renda como família, nós damos. Pense nisso, é matemática. É matemática. Agora, eu não estou dizendo que você pode fazer isso de hoje para amanhã. Você precisa conversar em casa, você precisa se organizar, você precisa orar, pedir bênção do Senhor e direção e sabedoria para fazer isso. A segunda maneira não é matemática, é sondagem de alma, é aqui dentro. Como é que está o coração quanto a esse assunto? Vamos orar, vamos abaixar as nossas cabeças. Se você quiser falar sobre o projeto social, você pode ir ali no hall após o culto. Você vai ganhar um folder, você vai ser ajudado em como pode ser uma bênção, você e sua família, para o projeto. Mas eu quero agora convidar você a apresentar essa área diante do Senhor à luz da Páscoa, à luz da cruz de Cristo, da entrega de Jesus. Para que essa área da vida, da família, seja como que um exemplo, uma amostra do que Jesus já fez e do que Ele está fazendo na nossa casa. Quero convidar você a olhar para o Senhor agora e dizer: Senhor, eu quero aprender o que o Senhor quer me ensinar nesta área. Eu quero crescer na generosidade, Senhor. Eu quero manifestar o Teu amor.
Senhor, me ajuda a olhar para as pessoas, me ajuda a olhar para a obra, para as necessidades, para o Teu reino, e dar com coração alegre, e dar como quem tem sido abençoado pelo Senhor. Quem sabe você é membro desta igreja, mas você ainda não assumiu um compromisso de participar desta área de forma comprometida, de forma regular, de forma a abençoar a obra de Deus aqui. Talvez seja esse o seu momento, a sua hora. Talvez haja essa desorganização na sua casa, na sua família, e há um momento em que você vai precisar dizer: Senhor, eu preciso da Tua sabedoria. Já falamos sobre isso domingo passado. Hoje é mais uma oportunidade. O Senhor nos chama para ouvir de novo a lei, seu plano, seu projeto. Como o povo foi chamado em Deuteronômio, nós estamos sendo chamados novamente, como igreja, como família, a colocar a nossa vida financeira diante de Deus. E para isso ser um espelho da ordem de Deus, do governo de Jesus na nossa casa. Talvez você, jovem, você também pode se incluir, você também pode ser um abençoador. O dinheiro que vem nas tuas mãos, dado, quem sabe pelos seus pais, por um trabalho que ainda rende a você pouco. Mas é isso que Deus quer ver: obediência, submissão. Ó Senhor, Tua igreja está na Tua presença. Com Teu Espírito, Senhor, fala. Teu Espírito não gera culpa, mas gera convencimento. Teu Espírito traz vida. Teu Espírito não aponta o pecado para condenação, mas para libertação, para bênção. E o que eu te peço agora, Pai, é que o Senhor fale com cada pessoa que está aqui, cada pessoa, cada família, cada casal, cada jovem, cada pessoa. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Quero convidar, talvez você já tenha feito isso semana passada, você queira de novo recolocar a sua vida nas mãos do Senhor. Talvez nem seja a questão financeira, talvez você esteja organizado, esteja abençoado nessa área, mas talvez seja a sua atitude, seu coração. Você quer dar com alegria, você quer olhar as necessidades das pessoas, quem sabe investir mais tempo para ajudar pessoas, para visitá-las, para conversar com elas, para orar com elas, ter mais paciência, para abençoar os, entre aspas, estrangeiros que chegam até você, as pessoas que às vezes nem têm temor do Senhor. Talvez esse seja o seu caso. E Deus quer usar a sua vida, a nossa vida, como povo generoso e abençoador. E eu quero convidar você também. Se você quer orar, quer se colocar diante de Deus, eu convido você a ficar em pé, onde você está. Porque nós vamos orar juntos agora. Vamos nos apresentar diante de Deus. Talvez o que você esteja precisando é de uma bênção do Senhor. Senhor, eu não tenho emprego, eu estou desempregado, a minha casa precisa do sustento, da provisão do Senhor, precisa do maná. Senhor, manda o maná do céu para os meus filhos, manda o trabalho, Senhor, para o meu marido, para a minha esposa, para os meus pais. Apresente-se diante do Senhor, esse Deus que do céu, da sua santa morada, cuida dos seus filhos. Ó Deus. Pai, nós te bendizemos, Senhor. Te agradecemos porque
O Senhor é Jeová Jireh, Deus provedor. Assim como o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus presente, o Shalom, o Deus de toda a terra, Jeová Rafá, o Deus que cura, o Senhor é tudo aquilo que precisamos. É diante desse Deus que conhece dos céus as necessidades dos seus filhos e que nos tira do Egito, como já nos tirou e já nos colocou na salvação e na nova vida em Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu plano, e o teu plano é perfeito, é bom, o teu plano é perfeito. E o que eu quero te pedir agora, junto com os meus irmãos e irmãs aqui, Senhor, é que o Senhor visite cada um que se coloca no teu altar agora. A necessidade, ó Deus, quem sabe a necessidade da sabedoria, da ordem, do planejamento, da organização. Quem sabe, ó Deus, a cura de uma atitude de indiferença. Quem sabe um derramamento de amor, Senhor. Quem sabe harmonia na casa, maior comprometimento com os teus valores, com as tuas ordens, com o teu plano. Senhor, tu sabes a necessidade de cada pessoa aqui. Talvez alguém aqui que esteja com ausência de renda, de trabalho, Senhor, nós te pedimos, abra a porta e supre a necessidade, Senhor. Tu és o Deus provedor, e é desejo teu, Senhor, que pais supram os seus filhos, que filhos abençoem os seus idosos, que filhos sejam cuidados na casa. Deus, é da tua vontade que sejamos abençoadores dos necessitados, dos órfãos, dos desanimados. E nós oramos agora, oramos por decisões importantes no trabalho, na vida profissional, Senhor, para que aquele homem, aquela mulher que governa o seu trabalho, a sua empresa, Deus tenha sabedoria do alto para governar bem, para dirigir bem, para comandar bem, para gerir bem os seus recursos, as pessoas. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor abençoe o trabalho das nossas mãos, o professor, o enfermeiro, a enfermeira, o médico, a dona de casa, Senhor, aquelas avós que cuidam dos seus netos, os pais. Deus, abençoa as nossas mãos, Senhor, porque nós queremos ter mãos abençoadoras, e só com a tua bênção nós vamos conseguir isso. Senhor, leva-nos a viver nessa perspectiva de pessoas que estão comprometidas com o teu reino. Se o Senhor nos chama, não nos chama para o campo missionário, o Senhor nos chama para a nossa missão aqui. Abençoa cada um na sua missão. Senhor, nós estamos saindo daqui agora para servir a sociedade, para abençoar pessoas. Amanhã nós vamos encontrar pessoas, nós vamos estar no local de trabalho, no colégio, na faculdade. Senhor, ajuda-nos a ser bênção, sermos bênção para as pessoas, onde nós estivermos. Abre os nossos olhos, Senhor, para ver as necessidades, para amar as pessoas. Abre os nossos olhos para ver o que podemos fazer juntos como igreja, em unidade, neste lugar. Abençoa os nossos projetos sociais. Usa, Senhor, a vida desta igreja. Deus, foi tão bom ver aquele pessoal saindo da aula de alfabetização sexta-feira, felizes por estarem ensinando adultos que não ainda conseguiam ler e escrever. Que bênção! Usa talentos, usa dons, habilidades, Senhor, que nós temos. Nós entregamos nas tuas mãos. Move o teu espírito, cura a tua igreja, sara, trata dos lares, ó Deus, enfermos das desarmonias, dos conflitos, da falta de unidade. Pai, aquilo que está oculto, traga a luz, para que haja saúde no meio da família.
Oramos por isso, Senhor, nesta noite, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos ficar em pé, irmão. Você pode pegar na mão, tem algum familiar seu aí? Se tiver alguém da sua casa, do seu lado, ou alguém que você trouxe, algum amigo, pega na mão dele ou dela, vamos orar juntos, como um sinal, não é, da nosso desejo de transformação na nossa vida, na nossa casa, amém? Pai, que o Senhor pegue agora nas nossas mãos, como nós estamos pegando na mão das pessoas, queremos sentir a Tua mão, Senhor, sobre a nossa, Tua mão que vai nos conduzir, nos guiar hoje, essa semana, vai nos levar debaixo da Tua orientação, e quando a gente estiver precisando de ajuda, pega nas nossas mãos, Senhor, nos ajuda, como maridos, esposas, filhos, pessoas sozinhas, nos ajuda, Senhor, a sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Precisamos da Tua bênção. E amados irmãos, que a graça infinita do Senhor Jesus, o amor também infinito do nosso Deus e Pai, provedor das nossas vidas, a comunhão, o ensino, a obra do Espírito Santo, estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todos aqueles que estão espalhados em toda a terra, que amam e buscam ao Senhor, hoje e para sempre. Amém, amém. Dê um abraço nessa pessoa que você pegou na mão, abençoe a vida dela, em nome de Jesus.